E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo. E olha, é o segundo do dia. Eu disse no meu vídeo de mais cedo, né? A gente logo nas primeiras horas do dia já estava on com vocês. E eu disse que hoje seria agitado. E é o seguinte, Nação Celeste, revelado a contraproposta do Cruzeiro ao Zenit. Se você não acompanhou os últimos vídeos, vou explicar que depois de tudo acertado com o Gerson, depois de entender o que o Zenit gostaria para vender a grande contratação no futebol brasileiro, que é o Gerson, começou uma conversa mais intensa, inclusive a palavra utilizada pelo Samuel Venâncio. E agora é lá e cá, e rapaziada, a contraproposta do Cruzeiro ela é simplesmente irrecusável. E tudo desenhado já está, e eu vou explicar para vocês para que essa contratação aconteça aí nos próximos dias. Até o dia 12 de janeiro o anúncio oficial vai acontecer. E olha, Pedro Júnior, VP do Cruzeiro, vai aparecer aqui também no canal, basicamente corroborando com a notícia de quem trouxe a contraproposta, porque ele deu uma entrevista para esta fonte, o Bruno Andrade da ESPN. Bora para mais um vídeo. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo. Rapaziada, tá acontecendo mais do que nunca, tudo muito bem alinhado e desenhado para essa chegada do Gerson, tá? Já peço antes de mais nada aquele like, meta de 500 joinha, tá? Se inscreva, comenta, compartilha, é importante também, hypa aqui o nosso vídeo, hypa aqui o nosso conteúdo, que ajuda demais. Seguinte, tá? Já vou explicar que esse é um vídeo que não vai ter edição, então do play que eu dei até a hora que eu fechar esse vídeo, basicamente a edição básica vai ser aqui via OBS, tá? Que é por onde eu gravo os vídeos. A edição pós-OBS, que geralmente eu faço aqui, ela não vai acontecer. Isso para mim poder agilizar aqui o meu próprio trampo e subir o quanto antes esse vídeo, porque é uma notícia importantíssima dentro dessa negociação com o Gerson, tá bom? Só esse porém aí para ninguém estranhar algumas mudanças, tá? No padrão dos envios aqui do canal Cruzeiro Nostalgia. É o seguinte, Nação Celeste, urgente e urgentíssimo. Cruzeiro enviou uma proposta, no caso que é a contraproposta, rapaziada, prestem atenção, tá? De 27 milhões de euros. Fixo, já diria o outro. Fixos pelo Gerson. E o Zenit ainda não deu a resposta final. Rapaziada, isso aqui é proposta irrecusável. Isso aqui é proposta irrecusável. 27 milhões de euros limpos. Ah, mas é a mesma proposta, Gilmar? A primeira enviada, basicamente? Não parece? Não. A primeira proposta, bora recapitular, 12 milhões de euros, mais Jonathan Jesus. E aí o Cruzeiro avalia o Jonathan ali na casa dos 15 milhões de euros. Ah, quem vai querer desvalorizar, principalmente a equipe russa, né? Colocando ele ali na casa dos 10, 12. Há quem queira valorizar o Cruzeiro, colocando na casa dos 15. Então aí você tinha basicamente uns 25, 27 milhões de euros naquela proposta que foi mencionada ontem aqui. Só que envolvia o Jonathan Jesus. Agora essa proposta não envolve jogador nenhum. Essa proposta é só o money, é só a grana. O Zenit, rapaziada, há 7 meses atrás, 6, 7 meses, pagou 25 milhões de euros para levar o Gerson para lá. Aí teve valores pagos ali, que batem quase 15 milhões de euros para o jogador e seu staff. Mas para o clube foram 25 milhões. Então é mais do que o Zenit pagou ao Flamengo. Cerca de 6, 7 meses depois. Rapaziada, isso aqui é loucura. Loucura. O Pedrinho realmente abriu os cofres. É pra gente já falar, Gerson, seja bem-vindo, porque, rapaziada, essa proposta, em cima da primeira proposta, pra mim desenha qual vai ser o teto do Cruzeiro. E eu acho que o teto vai ser aceito pela equipe russa, tá? E aí, só pra em caráter aqui de curiosidade, 27 milhões de euros hoje seria basicamente 171 milhões de reais, tá? Colocando na cotação do euro agora, neste exato momento. É a proposta que o Maior de Minas fez. Coisa de louco, já diria o outro, rapaziada.
Aí, tem uma outra questão, depois a gente aborda, mas, rapaziada, eu vou trazer agora o Pedro Júnior, VP do Cruzeiro. Ele acabou de conceder uma entrevista pro pessoal do Fala Fonte, programa da ESPN Brasil. E nessa entrevista, ele responde não respondendo sobre essa apuração do Bruno Andrade. Bruno Andrade que está juntamente com o André Hernan encabeçando o programa, tá? Tem mais um apresentador, não sei o nome do garoto lá. Mas bora então. Deixa eu só adiantar aqui, pronto, ó. Deixa eu só ajustar, tá ajustado. Vou dar play e você vai acompanhar, tá? Esse que tá do lado do Pedro Júnior, na tela, é o Bruno Andrade. Aí tem o André Hernan no estúdio, junto com um apresentador, um garoto, eu não sei o nome dele, tá? É jovem, então, assim, não acompanho muito, não sei o nome. Quem souber, comenta nos comentários, mas é quem tá guiando ali o programa. E aí, rapaziada, óbvio, o Bruno Andrade acabou de trazer informação e minutos depois ele tá lá com o Pedro Júnior. E ele vai falar sobre a proposta. Você pode confirmar a minha apuração? Aí o Pedro vai dar uma desconversada, tá? Eu vou dar play, vocês vão acompanhar. E aí eu vou finalizar o conteúdo trazendo a minha visão de qual será a estratégia do Cruzeiro pra, com certeza, ter o ok do Zenit. Qual vai ser a proposta final pro Zenit? Assim, cara, se o Zenit recusar essa proposta, que eu já acho irrecusável, qual vai ser a cartada final para que a gente tenha o Gerson em 2026? E olha, depois dessa proposta, eu acho que eu já vou cravar, tá, rapaziada? Gerson é jogador do Cruzeiro, cara. Mesmo que o Zenit recue, já tem tudo muito bem desenhado como o Cruzeiro vai trazer o Gerson. Vai rolar, nação, vai rolar e talvez você não vai gostar, mas vai rolar. Bora ouvir então o Pedrão. Eu tenho uma camisa do Cruzeiro, escrito André Hernan, dada de presente pela diretoria do Cruzeiro quando eu estive lá no CT, e que meu filho adora usar a camisa do Cruzeiro. O Pedro Júnior, então você já sabe, se o André Hernan, ele tem uma camisa do Cruzeiro da última temporada, agora eu quero da nova temporada, então seja muito bem-vindo aqui. Mas ele é muito pidão. É muito pidão. Ô Felipe, dá uma segurada, pô. Acabou de chegar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Pedro. Tudo bem, André? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e a sua camisa tá garantida, viu? Aí, ó. Vambora! Ganhei um presentinho pra 2026. Aí fica recado que o meu aniversário é dia 27 de janeiro. Pedro, obrigado por nos receber aqui, por dar dando esses minutinhos pra falar com a gente. É uma honra. Vamos falar muito sobre essa temporada do Cruzeiro e o mercado da bola, que tá pegando fogo, né, Hernan? A gente tá apurando aqui, né? Eu, o Hernan, o Bruno. Mas quero falar primeiro sobre essa temporada do Cruzeiro. Porque em 2025, a Raposa ficou muito próxima de conquistar um título, né? Brigou até o final pelo Brasileirão, brigou pela Copa do Brasil, o Mineiro também. Nessa temporada, o Cruzeiro vai se reforçar. Tem um técnico novo, um técnico experiente, que é o Tite. E vocês trabalham com uma meta, trabalham com algum enfoque mais uma prioridade para 2026? Seria algum título, alguma competição? Como está o planejamento de vocês, Pedro? Bom dia, é um prazer estar falando para vocês na ESPN. É uma honra estar aqui representando o Cruzeiro. Tivemos a temporada 2025 muito importante, né, com o nosso objetivo sendo cumprido, né, que é a vaga direta na Libertadores, ficando em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, então para a gente foi muito importante. E 2027 a gente tem expectativas muito grandes para o Cruzeiro, né, tendo em vista a nova comissão técnica que contratamos, né, o Tite, com toda a sua experiência, treinador de Copa do Mundo. Então a gente espera aí cada ano, né? Quando a gente assumiu em 24, a gente chegou na final da Sul-Americana, 2025, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, e 2026 a gente sempre pensa em crescimento, sempre pensa em conquistar algo grande aqui no clube. Então o Cruzeiro está passo a passo, caminhando para ser um 26 maravilhoso aí para o torcedor. E você pega a torcida do Cruzeiro nas redes sociais, desde que o clube virou SAF, com o Ronaldo, que já fez um trabalho ali, depois chega a nova diretoria, o Pedrinho Lourenço, a expectativa do torcedor do Cruzeiro é muito alta, né? Queria saber se vocês sentem isso no dia a dia, porque o torcedor do Cruzeiro hoje, ele foi um torcedor que ficou muito machucado com tudo que aconteceu. A gente está vendo, por exemplo, a gente estava falando do São Paulo, de tudo que está acontecendo. É um torcedor que também está machucado.
como é que vocês lidam com essa expectativa do torcedor e, obviamente, tendo que fazer frente aí hoje a Palmeiras e Flamengo, que são os tubarões na questão de títulos e até os tubarões na questão do mercado, mas me parece que o Cruzeiro está chegando para fazer frente esse ano. A expectativa aqui é muito grande, né, do torcedor, né? A gente agradece muito o Ronaldo, que ele fez pelo clube, né? Resgatar o clube de anos muito difíceis, né? A equipe do Ronaldo fez um excelente trabalho aqui no Cruzeiro e nos deixou o caminho bem pavimentado. E a gente vem construindo esse caminho ao longo desse quase 2 anos aqui à frente do clube, né? E com expectativa grande, a gente sabe da pressão que é do torcedor, que anseia conquistar títulos, né? Nós também estamos ansiosos aqui, mas sempre com um trabalho sério, um trabalho correto, com projeções, mas que a gente espera dar um título para esse torcedor que anseia tanto o mais rápido possível. A nossa alegria é trazer de novo o torcedor para dentro dos estádios, né? O Cruzeiro, ano passado, teve a maior média da história do Mineirão, né, em 60 anos. Então, assim, para a gente foi muito importante ter o torcedor do nosso lado. O torcedor voltou a acreditar no Cruzeiro, voltou a sonhar com títulos, e é isso que nos motiva, é isso que nos dá mais razão de estar aqui hoje e tentar desenvolver o melhor trabalho aqui e, quem sabe, conquistar um título nessa temporada de 26. E, vou te falar que é o seguinte, que o torcedor tá assim, nas redes sociais, acompanhando o Fala Fonte, a nossa audiência só aumenta nesse momento. Opa! Queria que você confirmasse se de fato teve uma nova oferta pelo Gerson e se essa oferta agora não envolve Jonathan Jesus e sim um valor total global de 27 milhões de euros. É por aí essa oferta que está na mão do Zenit agora? O Zenit a gente já vem há alguns dias, né, conversando, fazendo todas as tratativas de uma forma bem profissional junto ao Zenit. O Zenit muito respeitoso com o Cruzeiro. De uma forma grande, 2 times grandes, né, negociando um grande jogador, né, os valores, a gente não costuma envolver valores, né, porque a gente ainda está em processo de negociação, ainda não fechamos valores, proposta vai, proposta vem, e a gente está sempre com um diálogo diário com o Zenit, com os representantes do Gerson. É uma negociação difícil, um jogador que é importante para o Zenit. O Gerson é um jogador muito grande de seleção brasileira, né? Todos os clubes do Brasil, acho que gostariam de contar com o Gerson. O Cruzeiro não é diferente. E a gente tá caminhando, cada dia uma vitória, mas a gente sabe que a negociação vai se arrastar ainda por alguns dias. Mas a gente espera ter um final feliz tanto para o Cruzeiro como para o Zenit e o Gerson. Ô Bruno, lança a sua pergunta para o Pedro Júnior. Eu tinha duas em uma, mas já que o Hernan tocou no ponto do Gerson, vou me aproveitar desse assunto. Primeiro, claro, mandando um abraço para o Pedro. Obrigado por estar com a gente aqui para esclarecer muita coisa envolvendo o Cruzeiro. Vou cometer aqui uma pequena inconfidência. Sempre que surge uma nova notícia do Gerson, um eventual novo valor, é impressionante o número de agentes e de intermediários que procuram a gente da imprensa para confirmar, olha, vocês confiam mesmo nesse número? O Cruzeiro vai entregar tudo isso mesmo pelo Gerson? Porque a percepção deles, e passa a ser também do cruzeirense, se porventura o Cruzeiro contratar o Gerson pelos valores que falam, digamos então aqui o número hipotético de 27 milhões de euros, o quanto isso depois tem impacto no orçamento para outros reforços. Então, basicamente, é uma pergunta que o torcedor faz, que os agentes fazem e que nós jornalistas também tentamos aqui entender um pouco mais. Ou seja, se vocês comprarem o Gerson por um preço significativo, independentemente do valor exato, quanto vocês separam para outros reforços? Se diminui muito o orçamento de vocês ou está muito bem previsto o que vai gastar depois com um zagueiro, um meia, um atacante, etc. Por favor. Então, a gente tem uma previsão de janela, né, de fluxo de caixa financeiro, e a vantagem que a gente tem nessa janela são pouquíssimas peças pontuais, e que nos dá a liberdade de investir um pouco a mais em um atleta ao invés de outro. Então, o nosso maior reforço hoje é a manutenção do nosso elenco, né? Foi uma das primeiras conversas com o Tite, foi um pedido dele a manutenção do elenco e trazer peças muito pontuais, peças que chegam e dão ele a oportunidade de brigar com os que estão aqui e acrescentar ao nosso elenco, que a gente acredita muito nesse elenco.
Então, a nossa maior aquisição hoje é manter o nosso elenco completo e trazer algumas peças, mas tendo em vista a gente trazendo o Gerson, qualquer outro jogador, é tudo dentro de um planejamento, tudo dentro do orçamento que a gente já vem planejando o Cruzeiro de 26. Então a gente não vai fazer nenhuma loucura para atrapalhar nenhum fluxo de caixa do clube por uma contratação ou outra. Ô Bruno, pode emendar tuas outras duas perguntas, que eu sei que você está ansioso por elas, que eu vou mandar também aqui, depois pro Pedro. Não, agora era puxar um pouco mais sobre a temporada passada, enfim, muito se falou o Jardim foi ali colocando ao longo da temporada várias deixas de que não ficaria ou que, enfim, que acabaria por sair. A interpretação que a gente tem é uma, mas vocês dentro têm outra informação muito mais privilegiada. Quando foi que vocês perceberam claramente que era um caminho sem volta? Se foi mesmo já muito perto da temporada terminar ou se já sentiram de antemão que o Jardim, mesmo cansado, etc., que ia embora? Quando é que vocês perceberam que isso aconteceria? E quando foi que surge e por que surge o nome do Tite? Então, o Jardim, a gente veio conversando durante toda a temporada, né? Mas mais na reta final ele tomou a decisão de não continuar treinando em 26. Foi uma decisão muito difícil para ele, para a gente também muito difícil, porque o Jardim é além de um treinador espetacular, é um ser humano incrível, nos ajudou muito aqui nos processos, foi muito importante para a temporada de 25. Todos nós aqui gostaríamos muito que ele continuasse para 26, mas foi um desejo pessoal dele, foi um desejo familiar que ele decidiu. Então tem algumas circunstâncias na vida que a gente não controla, né? Então o Jardim ele fez esse pedido para a gente e a gente, como criou um vínculo de amizade muito forte aqui, ele, meu pai, então a gente concedeu ele foi de comum acordo a saída, né? E a gente pensou no primeiro momento de trazer um treinador da grandeza do Jardim também, para a gente não perder o nosso projeto, porque a gente tinha um projeto todo desenhado para 26 com o Jardim e a gente queria trazer um treinador de uma grandeza, uma importância, e o nome do Tite foi muito bem aceito aqui. A gente levantou alguns nomes e o Tite foi unanimidade aqui dentro, tanto da diretoria quanto do elenco, um treinador de um porte muito grande e que a gente entende que é para manter a sequência de ter um treinador de alto nível aqui no clube, que a gente procurou e fomos muito felizes. O Tite também gostou do projeto do Cruzeiro, se identificou com esse projeto, se identificou com as nossas ideias e a gente espera que ele tenha muito sucesso aqui no clube. Ô Pedro, como aqui é um lugar democrático, o chat pergunta e eu vou responder por eles aqui, mandar essa pergunta para você. Muita gente falando Mozart Martins, o Marcos Vinícius, falando da renovação de contrato do Matheus Pereira. Então, vamos falar dessa renovação do Matheus Pereira, né? Você falou da manutenção do elenco para 2026 e um desses contratos que está para acabar é do Matheus, né? Que vai até junho de 2026. O Cruzeiro tem muito interesse em permanecer com o Matheus Pereira, mas a gente sabe que tem outros clubes do mercado olhando para ele, né? Até o Bruno tem a informação que o Palmeiras monitora o Matheus Pereira, tudo mais, é um jogador que agrada ao Verdão. Eu quero saber de você como estão essas conversas. Você acredita que nas próximas semanas vocês podem alçar um acordo para renovar o contrato dele? Ele quer ficar no Cruzeiro? Vocês estão otimistas para conseguir essa renovação em breve, Pedro? Matheus Pereira é uma peça-chave na manutenção do elenco, né? Foi um dos pedidos. A gente já vem conversando desde o final do ano passado, né, com seus representantes, com o próprio Matheus, né? O Matheus é muito identificado com o Cruzeiro. Matheus é um cruzeirense, né? Ele já disse isso algumas vezes. É uma pessoa que está muito feliz aqui no clube e a gente está fazendo todos os esforços para o Matheus ficar aqui. As conversas estão avançando bem. O Matheus tem também um desejo de continuar no clube e isso para a gente é muito importante. E a gente espera aí nos próximos dias, até no próximo mês, a gente já tentar finalizar essa renovação de contrato, que para o Cruzeiro é fundamental. O Matheus Pereira é peça-chave nesse elenco, ele foi fundamental em 25, junto com todos os outros jogadores, mas como um atleta muito identificado com o clube, né? Ele tem um carinho especial pelo Cruzeiro e o Cruzeiro tem um carinho especial por ele.
E então a gente espera que a gente consiga fazer essa renovação, que é uma peça fundamental na nossa manutenção do elenco. Ô Pedro, tem alguma data limite? Vocês vão deixar esticar uma corda, por exemplo, até ele poder assinar um pré-contrato no meio do ano, ou vocês querem resolver antes mesmo de começarem as competições, já resolver essa situação? Porque tem um limite que o clube vai, né? E a gente sabe que existem muitos clubes que estão monitorando essa situação do Matheus Pereira, inclusive um concorrente direto aí que é o Palmeiras. Vocês têm conhecimento aí dessa observação do Palmeiras? E qual que é o limite aí para esticar essa corda? Então, o conhecimento do Palmeiras ainda não chegou para a gente, mas a gente não tem esse limite assim para esticar a corda com o Matheus, porque as nossas conversas sempre foram muito profissionais, muito diretas, muito confortáveis entre Matheus Pereira e Cruzeiro. A gente fala com seus representantes, fala com o Matheus, como um jogador muito grande, um jogador que representa muito para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. As negociações são difíceis, elas são complexas, assim, envolve muita coisa, mas a gente tá bem tranquilo com relação ao Matheus Pereira. Ele também está trabalhando, está feliz aqui, está alegre, está com a família estabelecida, e a gente acha que a gente não tem prazo, mas a gente quer resolver também o mais rápido possível para a gente já assinar essa renovação e ele seguir trabalhando, seguir aqui no Cruzeiro nos próximos anos. Pedro, a gente já está encaminhando para o fim da nossa entrevista aqui no Fala Fonte. Então, mais duas perguntinhas aqui. Bruno Andrade, eu sei que você quer lançar aquela, então manda para o Pedro aí sobre o KJ. Ô Pedro, de ontem para hoje, claro, muita informação, algumas desencontradas, outras nem tanto sobre o Caio Jorge. Primeiro aquela questão... Galera, vocês me perdoem, eu vou travar aqui a entrevista porque ele vai falar agora de Caio Jorge. O que eu já abordei no primeiro vídeo do dia é basicamente o que o Pedro vai abordar. Eu assisti a entrevista completa, podem confiar, não vai ter nenhuma resposta à parte. E depois vai ter uma pergunta do Gabigol, tá? Já é página virada, já é assunto repetitivo. E aí, o apresentador vai fazer uma outra pergunta. Essas seriam as duas últimas, ele vai fazer uma extra. Que aí é uma pergunta importante que diz respeito à quantidade de reforços. Tem uma quantidade limite? O Cruzeiro trabalha com 4 reforços, com 5? Porque o foco tá muito no Gerson. Chico da Costa tá para ser anunciado. E aí o Gerson é os nomes que estão sendo ventilados. Se a gente parar pra pensar, é isso, né? E aí o Pedro, ele responde de duas maneiras. Primeiro, o principal reforço é a manutenção do elenco, é o que o Tite pediu. E a gente não trabalha com número de reforços, trabalha com oportunidade de mercado. E aí é óbvio que a gente vai falar, olha, eu quero um zagueiro, eu quero um volante, eu quero um meio, eu quero atacante. O Cruzeiro vai atacar essas posições com oportunidade de mercado, mas claro, também com o scout ali trabalhando em conjunto com o clube. Basicamente é isso, tá? Como eu havia dito, é um conteúdo que não vai ter edição, pra mim ganhar tempo aqui, porque é um conteúdo aqui bruto, né? Que se eu fosse editar, ia tirar uns 4 minutos. Então já vai passar dos 20 minutos, mesmo se eu editasse, então ia demorar um pouco. Então assim, não vai ter edição, pra justamente quanto antes a gente subir esse conteúdo pra vocês, é exceção, tá? Geralmente todos os vídeos aqui do canal a gente faz aquela ediçãozinha pra manter aquela qualidade. O que mais me chamou a atenção na fala do Pedro, essa última resposta que eu acabei de trazer pra vocês, e também uma que ele falou aí durante o nosso conteúdo, a respeito do quanto o Cruzeiro está investindo para trazer o Gerson, atrapalhar em outras contratações. E aí só para recapitular, o Pedro fala, né? Até anotei aqui. O Cruzeiro não fará nenhuma loucura no mercado de transferências. Por mais que seja a maior contratação da história do futebol brasileiro, o Pedro Júnior deixa claro isso, né? Nenhuma loucura no mercado de transferências para atrapalhar o fluxo de caixa e o planejamento dessa temporada. A possível contratação do Gerson entra no orçamento celeste. Rapaziada. E aí, pra finalizar, eu quero recapitular aquilo que eu disse a respeito do planejamento. Já está bem claro e nítido, na minha humilde opinião, a respeito do que irá fazer o Cruzeiro para contratar o Gerson. Rapaziada, como eu trouxe no início do vídeo, o Bruno Andrade e o André Hernan falou no meio do vídeo para o próprio Pedro Júnior, né? A proposta feita, a nova proposta, a contraproposta feita, que eu considero recusável, é 27 milhões de euros limpos.
Já até trouxe para vocês o valor, 170 a 171 milhões de reais. Caso o Zenit recuse essa proposta que para mim é irrecusável, caso recuse, eu acredito que o Cruzeiro vai fazer mais uma proposta em dinheiro, 30 milhões, 32 milhões de euros, vai bater no teto. Olha, a gente não consegue mais oferecer nenhuma grana, tá? Para trazer o Gerson. Mas o que eu consigo fazer de repente é uns 25 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. Acredito que a cartada final do Cruzeiro vai ser essa. O Cruzeiro vai insistir que o Jonathan Jesus vale 15 milhões de euros, vai valorizar seu ativo e vai oferecer no máximo com o Jonathan Jesus 25, 24 milhões de euros. Acredito que o Cruzeiro vai chegar muito próximo daquilo que o Zenit gostaria. Acredito por tudo que a gente tá vendo, nação. Por tudo. É só ligar os pontos. É só ver o que aconteceu no início dessa semana. O pai do Gerson desembarcando em BH, rapaziada. O que o pai do Gerson foi fazer em BH se não tem nada de muito concreto, nada de muito sério? Se o Pedrinho não virou pro cara e falou o seguinte: a gente vai trazer o cara. A gente tem a grana. A gente vai chegar no que o Zenit quer. Só que a gente tem que negociar pra gente pagar o menos possível. Vai rolar, nação. Vai rolar. Essa proposta de 27 milhões de euros é uma proposta de quem claramente quer contratar o jogador e vai contratar. 27 milhões de euros. A maior contratação da história do Cruzeiro até este momento é o Arroio. 8 milhões de euros. 27 milhões é o Arroio vezes 3, mais 3 milhões de euros. Coisa é louco. E aí você comenta. O que você acha? Se faz sentido aqui a minha reflexão, que o Cruzeiro vai bater muito próximo do que o Zenit quer, caso o Zenit recuse, o que pra mim já é recusável, e você comenta se vale a pena, porque nesses minutos pós informação do Bruno Andrade, dos 27 milhões de euros, eu vi muito cruzeirense achando maluquice. Você tá de qual lado? Comenta. Deixa o like, se inscreva. A qualquer momento nós voltamos com mais conteúdos. Fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.